Oi, eu sou o Rentune e mais uma vez queria agradecer o imenso apoio de vocês comentando, avaliando e, não menos importante, ouvindo esse podcast. Por alguns comentários eu percebi que alguns de vocês também veem por aí histórias, seja do Reddit ou não, então peço que me mandem o que vocês acharem interessante no e-mail semdormirhistorias@gmail.com. O e-mail também vai estar na descrição do episódio e essa recomendação de vocês vai ser cada vez mais importante para facilitar a curadoria do que eu conto aqui nos episódios. Quanto mais eu procuro, mais vai ficando difícil achar boas histórias por conta própria, principalmente sozinho. Obrigado pelo engajamento no último episódio, peço mais uma vez pela divulgação, me marquem nas coisas pela minha conta @rentune, me sigam lá e marca lá que eu reposto. Continuem comentando aqui embaixo seus feedbacks e ideias, avaliem o podcast aí nas plataformas que vocês assistem, ajuda demais. Nunca esqueçam, toda terça, às 4 da tarde, um episódio novo para você ficar sem dormir. Faz algumas semanas que eu vi um post no subreddit do R-Brasil de um cara que tinha uma paranoia estranha, que era: depois de ver em um jogo um cachorro pulando uma cerca que nem a animação de um humano, ele começou a pensar durante o cotidiano dele, e se um cachorro passasse na rua perto dele, ficasse em duas patas que nem um humano e falasse: ninguém nunca vai acreditar em você. Ou você tá na sua casa jantando, seu cachorro senta na mesa também que nem um ser humano faria, tenta mexer nos talheres com dificuldade e fala algo contigo. Mas quando você pega o celular para tirar uma foto, vai chamar alguém, ele volta ao normal e continua te encarando, sabendo que revelou o maior segredo pra você. Essa paranoia que eu li me deu algumas ideias, principalmente que eu tenho um cachorro e agora eu posso olhar pra ele e pensar nessa paranoia aí. E aí eu decidi ir um pouco mais a fundo nisso. Fiz um vídeo pro YouTube sobre o análogo horror envolvendo o cachorro. E agora venho trazer mais 3 histórias diferentes envolvendo esse animalzinho fofo que a gente tanto gosta. A primeira delas envolve o cãozinho do usuário Electronic Panda 6780. Apesar do cachorro ser uma peça principal, nessa aqui ele não é o motivo do medo, diferente das outras duas. Ele fez o relato dele na comunidade de Creepy Encounters, em tradução livre, Encontros Bizarros, é o nome do subreddit. Acho que essa tradução por si só resume muita coisa. O relato tem o título de Encontro Assustador enquanto eu passeava com meu cachorro, e começa da seguinte maneira. Frequentemente, gosto de passear com meu cachorro à noite. Isso se deve ao fato de que meu cachorro é mais difícil de passear quando tem pessoas ao redor com outros cachorros. Então, tendemos a caminhar em parques da região quando eles ficam mais vazios. Eu não sou muito grande e sou bem magro, então não me considero uma figura intimidadora. No entanto, meu boxer / labrador preto de 54 kg chamado Loki poderia ser considerado ameaçador para a maioria das pessoas, pelo que dizem. Achei que o tamanho dele serviria como um fator dissuasivo para quem quisesse causar problemas noturnos. Eu tava completamente enganado. Em uma noite específica, no outono de 2016, tive um encontro que me lembra por que sou tão relutante em caminhar por aí quando anoitece. Esse parque, em particular, é um que eu já tinha visitado algumas vezes e, pelo que me recordo, ele costuma ficar deserto por volta das 6:30 da noite em diante, além de algumas pessoas caminhando ou poucos outros passeando também com cachorros. Não muitas pessoas seguiam o mesmo caminho que eu. Gostava de colocar meus fones de ouvido e ouvir música enquanto caminhava, mas nessa noite em específica, escolhi não usá-los, pois meu celular estava com pouca bateria e queria preservá-lo o máximo possível. Enfim, o passeio estava acontecendo normalmente. Loki fez suas necessidades e continuamos pelo nosso caminho habitual. Mais ou menos no meio do percurso, percebi que estava ficando muito escuro. Como ele já tinha feito o que precisava, decidi encurtar a caminhada e pegamos um atalho que nos tirou um pouco da trilha. Esse caminho tinha várias árvores ao redor e ainda havia folhas nos galhos. Com isso, senti uma sensação estranha, como se eu tivesse sendo observado. Eu tenho uma ansiedade bem ruim às vezes, mas como sabia que a cidade era segura, achava que nada ia acontecer. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo vigiado. Olhei para trás para ver se alguém estava me seguindo por causa da ansiedade e, todas as vezes, não havia ninguém. Na verdade, não havia ninguém em lugar nenhum. Esse atalho estava completamente deserto. De repente, Loki parou de andar também olhou pra trás. Eu disse pra ele: Loki, vamos garoto, a gente tem que ir. Uma coisa que eu não mencionei é que o Loki é um grande covarde. Notei que o rabo dele tava entre as pernas, o que é um sinal claro de que o meu cachorro tava com medo. Eu também tava curioso e um pouco nervoso, mas definitivamente não queria descobrir o que ele ouviu ou percebeu. Só queria sair dali o mais rápido possível. Puxei ele um pouco e ele começou a andar, mas de vez em quando ele olhava pra trás. Depois de talvez 1 minuto andando, ele parou novamente e,
Dessa vez, começou a rosnar. Apesar de ser medroso, Loki é do clássico tipo que late, mas não morde. Então, aproveitei a chance para ver exatamente pro que ele tava rosnando. Tava bem escuro, então não conseguia ver direito. Usei a lanterna do celular para ver o que tava acontecendo. Árvores, apenas árvores. Provavelmente ele ouviu algum tipo de animal pequeno. Mais uma vez, me virei e continuei andando. Já o meu cachorro continuava olhando para trás de vez em quando, mas desta vez percebi que era com muito mais frequência. Eu apenas disse pra mim mesmo: só esquilos, talvez um pássaro, e ignorei. Então, ouvi o que pareciam ser passos reais e galhos se quebrando. Não havia nenhuma possibilidade de um animal pequeno produzir um som assim. Loki virou rapidamente e, ainda com o rabo entre as pernas, começou a rosnar e latir com uma figura que eu só poderia descrever como um homem na casa dos 50 anos, talvez final dos 40, saindo do meio das árvores. Ele estava vestido com roupas sujas, o cabelo era longo e grisalho, ele tinha uma das mãos no bolso e falou pra mim: belo cachorro você tem aí, garoto. Qual a raça dele? É um boxer, labrador, respondi. Ah, eu adoro cachorros. Importa se eu fizer carinho nele? Ele perguntou. O homem se aproximou e saiu do meio das árvores. Quando ele se aproximou, percebi que ele era bem alto e um pouco corpulento. Loki imediatamente pegou uma má impressão, correu para trás de mim e começou a latir para ele. E aí eu disse: na verdade, eu me importo sim. Meu cachorro aqui não gosta de estranhos. Desculpe, mas provavelmente não é bom você fazer carinho nele. E aí o homem me respondeu: tá tudo bem, sério. Ele parece um cachorrinho amigável. Só um carinho não faria mal. Retrucou enquanto se aproximava cada vez mais. Eu me senti extremamente desconfortável, pois ele parecia se aproximar mais e mais. Não sei por que esse cara não conseguia aceitar um não como resposta. Normalmente, não deixo as pessoas acariciarem Loki a menos que ele vá até elas primeiro. Geralmente, não quero assustá-lo mais ao permitir que um estranho o acaricie, especialmente quando esse estranho saiu do meio das árvores. Sinto muito, cara, tô com medo de que ele possa te morder ou algo assim, eu disse enquanto começava a me afastar. Como disse antes, não tava tentando ser preconceituoso ou algo assim, mas o cara saiu do meio das árvores e possivelmente estava nos seguindo antes. Não sei por que você não deixa me apresentar a ele, respondeu o homem com raiva. Dessa vez, comecei a andar rápido. Tava muito desconfortável e meu instinto de luta ou fuga começou a tomar conta. Ele nos seguiu e continuou murmurando xingamentos para si mesmo. Não sei se esse homem tava sob efeito de algo, mas ele não desistia. Não vou mentir, comecei a ficar um pouco irritado. Por que alguém não pode aceitar um não como resposta? Ele começou a andar na mesma velocidade que eu, quase como se estivesse tentando nos alcançar. Loki e eu tomamos isso como sinal para começarmos a correr um pouco. Não me lembro muito da corrida, foi tudo um borrão pra mim, mas eu me lembro da sensação arrepiante de ouvir os passos dele acelerando atrás. Para um homem do porte dele, ele era bem rápido. Também percebi que as intenções dele talvez não fossem apenas acariciar meu cachorro. Ninguém razoável iria tão longe só pra acariciar um cachorro que claramente não queria nada com ele. Olhei pra trás e ele tava em perseguição, talvez a uns 3 metros de distância. Nunca tive ninguém me olhando daquele jeito, um olhar de intenção assassina. Só porque ele não podia acariciar meu cachorro, meu instinto me disse que ele definitivamente tinha uma intenção sinistra por trás disso. Finalmente, o caminho levou à saída do parque e para as ruas mais movimentadas. Eu morava a cerca de 10 minutos do parque. Certifiquei-me de que ninguém estava seguindo a gente e até fiz questão de andar pelas ruas mais povoadas. Depois do que parecia uma eternidade, chegamos em casa, mas eu sabia que não conseguiria dormir um minuto sequer. Na janela da varanda, fiquei vigiando com Loki a noite toda, só para ver se alguém nos tinha seguido até em casa. Também fiz um boletim de ocorrência com meus pais, afinal, esse cara parecia ser bastante suspeito. E quem sabe quais eram suas verdadeiras intenções. Se o alvo dele fosse alguém que não pudesse se proteger ou fugir, o que ele teria feito? Também me pergunto, muitas vezes. E se eu tivesse usado meus fones de ouvido e o som da música abafasse os passos atrás de mim? Desde então, nunca mais levei Loki para passear naquele parque. Também criei o hábito de andar por ruas mais movimentadas à noite. Se eu pudesse dar um conselho a alguém, mesmo que você viva em uma cidade relativamente segura, nunca abaixe a guarda. Você nunca sabe que tipo de pessoa pode estar espreitando nas sombras. O cachorro, o Loki, ajudou muito em ir percebendo que realmente tinha alguém atrás dos dois. Não era a paranoia do usuário. Me pergunto, se caso o Loki não fosse um covarde, que nem é relatado pelo usuário, mas sim agressivo, se o rumo tivesse sido diferente, com o estranho se aproximando cada vez mais, com más intenções. Acho que pelo cachorro estar com medo, deixou ainda mais liberdade para isso acontecer. Isso chutando
que o cara tivesse sem arma alguma. Os dois correram, seguindo o instinto que tinha algo em comum acontecendo. E isso foi muito importante para esse relato. Eu também levo meu cachorro para passear por aqui em volta do meu prédio todos os dias. Em um desses dias, eu fui levar o Nick, o nome do meu cachorrinho de pequeno porte, em um horário diferente do que eu costumava, ali na parte da noite. E nesse dia, algo aconteceu de diferente. Dessa vez, não era um humano, mas quando eu saí do portão de trás do prédio, olhando em volta, subindo a ladeira, tinha dois cachorros gigantes, descendo aos poucos. Podia ser de rua, até aí normal, apesar que nunca tinha visto eles por aqui em 2 anos que levo meu cachorro para passear. Foi o único pensamento estranho que passou na minha cabeça nesse segundo, quando eu saí do portão. Mas quanto mais eu subia a ladeira, era o caminho que eu normalmente fazia com meu cachorro, chegou em um ponto que aqueles dois cães pararam de fazer o que quer que estavam fazendo, cheirando em volta e fazendo necessidades, só pra ficar olhando de longe para mim e pro meu cachorro. Sério, eles não se mexiam. Foi aí que eu percebi que eles tinham a orelha e rabo cortado. Se comportavam de maneira diferente, não pareciam de rua e, de novo, eram dois cachorros de grande porte. Bobo nem nada, eu só decidi seguir o instinto também. Voltei pro meu prédio e saí pelo outro lado para terminar o passeio do meu cachorro. Seja humano ou animal, sigam o instinto de vocês. Você é a única pessoa que pode controlar o que faz e assim consegue evitar muita coisa. No fim, eu espero realmente que a denúncia feita pelo usuário tenha sido eficaz em tirar o cara de ficar escondido no meio de árvores. Qualquer pessoa um pouco mais indefesa poderia não ter saído da situação e algo muito pior poderia ter acontecido. As próximas 2 histórias são as que mais se aproximam do que eu contei no início, sobre a paranoia do cachorro esconder algo de você. Em outras plataformas, comentários do YouTube, TikTok, Shorts, as pessoas tratavam, claro, sei que era brincando, que iam começar a conversar com o cachorro e tratar ainda mais como amigo, desabafar, etc. Mas para uma melhor experiência, tratem como se uma entidade estranha estivesse no seu cachorro ou no seu animal de estimação qualquer. Ele não tá ali para ser seu amigo, nunca vai ser. A situação em volta disso é bizarra, é a minha recomendação pelo menos. Dito isso, o próximo relato foi feito pelo usuário The Code People. Ele fala sobre quando ele estava dormindo na casa do pai dele. Os pais eram separados, junto de suas meias irmãs, mas os adultos da casa não estavam. E aí, ele começou a escutar um barulho estranho no piso de madeira, que continuou por 10 minutos. E vocês vão descobrir o que era agora. Eu tava lendo uma pergunta no Ask Reddit sobre experiências paranormais e me lembrei de algo que aconteceu comigo quando era criança. Embora esse evento tenha ocorrido há 2 décadas, acho assustador o suficiente para compartilhar com vocês. Quando eu tinha 8 anos, morava com meu pai, minha madrasta e 2 meias-irmãs de 7 e 6 anos, em uma casa muito grande. Meu pai e minha madrasta saíram pro fim de semana e nos deixaram com uma babá. Ela dormiu no quarto dos nossos pais e nós, crianças, fizemos um acampamento com cobertores na sala. No meio da noite, ouvi um som estranho, algo arranhando o piso de madeira no corredor. Nossa casa não tinha carpete, exceto nos quartos. Todos os corredores e áreas comuns tinham piso de madeira. Tínhamos 2 cachorros na época, um Golden Retriever e um Labrador. Então, quando eles corriam, faziam muito barulho, mas aquele não era um dos sons familiares deles. O barulho que eu tava escutando era lento e intencional demais. Algo diferente estava se arrastando dentro de casa. Imaginei, eu era criança, uma criatura horrenda com pele em decomposição e pernas frágeis, perambulando pelos corredores da nossa casa, espiando dentro e fora dos quartos, procurando uma criança para capturar e levar embora na noite. Minhas irmãs dormiram durante o barulho. Eu ouvi por um bom tempo e finalmente criei coragem para investigar. Saí da fortaleza de cobertores, peguei a lanterna no balcão, caminhei pelo andar térreo da casa, procurando a fonte do som de arranhado. O térreo da nossa casa era composto por 4 corredores longos que formavam um quadrado. A cozinha e a sala ficavam em uma extremidade, e na outra havia aquela sala que ninguém podia usar, cheia de móveis bonitos. É algo típico da geração dos meus pais. Quando eu cheguei à sala proibida, vi algo passar perto do piano do outro lado do cômodo. Ele se moveu para o corredor adjacente e os sons de arranhado recomeçaram. Acelerei o passo, lanterna em mão, tentando não tropeçar em nada. Ao virar a esquina pro corredor, eu vi o nosso Golden Retriever caminhando no escuro nas patas traseiras. Sabe quando o cachorro pula em você e você segura as patas da frente dele para ajudá-lo a ficar em pé? Parecia que alguém estava tentando fazer isso com o nosso cachorro. Observei ele cambalear por 4, 5 passos, com as costas voltadas para mim.
Quando ele notou a luz da minha lanterna, caiu de volta nas 4 patas e abanou o rabo. Depois voltou a andar como um cachorro normal. Ele trotou até as escadas e subiu para o 2º andar, como se nada estranho tivesse acontecido. A coisa mais bizarra foi que, enquanto eu estava deitado na fortaleza de cobertores, ouvi aquele som de arranhado por uns bons 5 a 10 minutos antes de decidir investigar. O cachorro estava andando no escuro, nas patas traseiras, fazendo círculos lentos pela casa durante todo esse tempo. Até hoje, nunca consegui entender o motivo. Ele nunca tinha feito isso antes, nem fez novamente depois daquela noite. Provavelmente não é coincidência que, como adulto, eu seja uma pessoa que prefere gatos. Assim, é falsa a história? 95% de chance. Isso que eu cortei uma parte no final que o usuário fala que depois que o cachorro subiu as escadas, ele foi no quarto da babá e começou a imitar uns sons humanos. E aí ela ficou assustada. Ou é falso, ou ele teve a memória de quando criança completamente alterada. Mas essa é a ideia que eu apresentei desde o início. Imagina você aí, realmente criança, começar a escutar uns barulhos completamente estranhos dentro da sua casa. Vai investigar, olhar o que é. E esse é o cachorro andando, que nem fosse um humano, mas aí quando te vê, finge que nada aconteceu. Você nunca mais flagra ele fazendo aquilo depois desse dia, mas você, por trás da carinha inocente, sabe que tem algo ali. A próxima história é ainda mais curtinha e comprova de vez que a paranoia do cachorro não ser um cachorro é algo mundial, com os mesmos dilemas até. Dessa vez, quem conta é o usuário Frog35. Ele tinha um cachorro chamado Otis, e os dois já não se davam muito bem por bastante tempo, por trauma do Frog no passado. Um dia, uma coisa completamente fora do comum aconteceu envolvendo o cachorro enquanto ele estava no quarto jogando. O título é "Meu cachorro tem feito as coisas mais aterrorizantes e eu não faço ideia do que fazer." E começa assim. Por favor, tenham paciência comigo. Todos provavelmente vão achar que tô louco, mas eu não conseguiria inventar uma coisa dessas. Espero que postar isso online seja um bom começo. Realmente, não sei o que fazer. Meu cachorro, Otis, é um Malinois belga relativamente amigável, mas tende a morder quando fica nervoso. Para ser honesto, eu nunca gostei muito dele. Não gosto de falar sobre isso, mas tenho certeza de que você pode imaginar o que acontece quando um bebê inocente e um raivoso Malinois belga se encontram. Tenho uma cicatriz desde então. Há algumas semanas, meus pais me deixaram sozinho com apenas o Otis e alguns copos de macarrão instantâneo. Decidi pegar meu notebook e jogar um pouco enquanto tinha chance. E aqueci um copo de macarrão para comer. Foi bom ter um pouco de tempo para relaxar sozinho. E foi então que percebi pela primeira vez. Quando abri o jogo, no silêncio ensurdecedor de uma casa relativamente vazia, eu ouvi: "Você está sozinho." Aquilo fez um arrepio percorrer minha espinha. Era um som rouco e difícil de entender, meio baixo ao mesmo tempo. Veio diretamente de trás de mim. Arranquei os fones do ouvido e olhei para trás, apavorado. "Quem tá aí?" eu perguntei. Nenhuma resposta, apenas silêncio. A única coisa que vi foi meu cachorro, me olhando com aqueles olhos mortos de sempre. "Otis, você acabou de falar comigo?" eu perguntei. Me senti idiota fazendo isso, mas não podia evitar tentar. Como esperado, nenhuma resposta. Meu dia estava arruinado. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para minha mãe sobre isso, antes de ouvir novamente. Eu disse olá. Dessa vez foi mais baixo, mas um pouco mais claro. Olhei de novo para Otis e vi que ele estava em pé nas patas traseiras, com o peito estufado, como um cervo com síndrome de desperdício crônico. Era aterrorizante. Seus olhos estavam fixos nos meus, e ele avançava lentamente, com grande dificuldade. "Que caralho é isso, cachorro?" gritei, recuando do sofá. Ele caiu de sua caminhada em 2 patas e desceu as escadas em uma velocidade impossível. Eu fiquei paralisado. Eu sabia que não havia ninguém para quem eu pudesse contar. Eu não tinha provas, nenhum vídeo. Eles achariam que eu tô louco. Eu também acharia. Se alguém viesse até mim dizendo que o cachorro deles falou enquanto andava nas patas traseiras. Demorei um tempo para ir ver onde o Otis estava. Eu tava com muito medo. Fiquei na sala sem conseguir fazer nada, além de olhar ao redor e procurar sinais de vida. Decidi mandar uma mensagem para minha mãe pedindo ajuda, dizendo apenas que ela precisava voltar para casa e que eu explicaria depois. Sabia que ela não acreditaria se eu dissesse que o Otis estava falando comigo e andando que nem um humano. Então eu esperei. Finalmente, criei coragem para descer as escadas e ver
onde Otis estava. Desci devagar, cada rangido da madeira velha me deixando um pouco mais apavorado. E o que eu vi foi a coisa mais assustadora que eu já vi na minha vida. Otis apareceu com a cabeça pendurada de cima da porta, de cabeça para baixo, me olhando nos olhos com um sorriso estranho e cheio de dentes. Ele apenas ficou ali, me encarando, e eu nem gritei, apenas fiquei parado olhando de volta, incapaz de me mexer, incapaz de pensar, e ele disse uma única coisa: eu nunca vou esquecer isso. Ninguém nunca vai acreditar em você. Eu sei, mais uma que é falsa, mas assim, por isso que eu falei que é tudo paranoia. Mas essas duas últimas foi justamente o que eu queria contar. Uma criatura normal, do seu dia a dia, do seu cotidiano, tendo consciência de tudo que você faz e fala, mas não de um jeito bom. Como se fosse seu amigo, mas de um jeito terrível. Imagine encontrar seu cachorro ou qualquer animal de estimação fazendo algo no estilo humano, ou meio que fosse outra criatura dentro do corpo do seu animal. Quando você vê ele, percebe ele volta ao normal todas as vezes. Essa linha de imaginação é algo que me cativou muito nas últimas semanas aí, mas esse podcast é provável o último conteúdo sobre isso durante muito tempo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de divulgar o podcast por aí e comentarem. Me mandem histórias aí no meu e-mail, semdormirhistorias@gmail.com. Até a próxima. Espero que tenham uma boa noite de sono. Tchau.